Antes de começarmos o capítulo 6 de A Divina Revelação dos Anjos, eu quero fazer um pedido especial a você. Se esta série tem fortalecido a sua fé e ajudado você a compreender melhor a palavra de Deus, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar muitas outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com aquele amigo que ainda tem dúvidas sobre os anjos. Muita gente acredita que todo anjo é enviado por Deus, que todos são bons ou que todos vieram do céu. Mas a Bíblia nos mostra que o mundo espiritual é muito mais profundo do que imaginamos. Quem sabe Deus não usa você para abrir os olhos espirituais de alguém por meio deste conteúdo? Muito obrigado por fazer parte desta jornada. Agora, sem mais demora, vamos ao capítulo 6 de A Divina Revelação dos Anjos. Que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Capítulo 6. Os anjos e a proteção. Os anjos são nossos guardiães espirituais. Nenhum de nós saberá, deste lado da eternidade, que milagres Deus tem realizado através dos anjos enviados para nos proteger e cuidar de nós. Deus nos promete: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 9-16. Somos guardados pelo poder de Deus. Estamos salvos e seguros nas mãos do nosso poderoso Salvador. Os anjos nos dão cobertura, guardam e protegem contra as incontáveis hostes do mal. Os anjos também protegem nossos filhos. Os meus foram protegidos diversas vezes pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Quantas coisas espetaculares os anjos fazem para proteger o povo de Deus. Eles nos protegem de mais inimigos do que podemos imaginar. Como nos encoraja o Salmo 91, devemos estar certos de que nosso amor está de fato voltado para Deus e de que conhecemos o seu nome, pois ele honra aqueles que lhe prestam honras. Os anjos nos protegem de acidentes. Já vi os anjos de Deus protegendo minha família de diversos acidentes. Certa vez, meu filho viajou a trabalho em sua motocicleta, aproximadamente às 2 horas daquela tarde. Eu nem estava pensando nele, estava orando em casa, quando de repente o Espírito me incomodou a interceder de uma maneira especial e comecei mesmo a orar fervorosamente no Espírito Santo. Eu não entendia tudo o que orava, somente em parte. Cerca de 5 da tarde, meu filho chegou em casa e me perguntou: Mãe, a senhora estava orando por mim? Estava orando por alguém, respondi. Não sabia que era especificamente por você. Deus simplesmente me incomodou para interceder. Bem, mãe, apenas queria que você ficasse sabendo. Há cerca de 1 hora atrás, eu estava descendo a Tropical Trail a 80 km/h em minha moto, e ao chegar a uma esquina, um caminhão enorme atravessou a rua, na minha frente. Mãe, só quero lhe dizer que Deus estava comigo. Quando olhei o caminhão, vi que teria de fazer uma manobra, ou iria de encontro a ele. Então inclinei bastante a moto e passei por baixo do caminhão. Acabei fora da pista, mas ileso. Oh,
Foi tudo o que conseguiu sair da minha boca. A única coisa que aconteceu foi que o espelho da moto acabou caindo e eu machuquei um pouco a perna. Mas estou bem. Comecei a chorar, o abracei e agradeci a Deus por ele. Tenho filhos lindos e descobri que, muitas vezes, a segurança das nossas crianças depende de nós. Se eu correr a Deus em oração, Ele estará pronto para me atender. Precisamos orar por nossos filhos, para que Deus se manifeste a eles. Alegro-me pela proteção que minha família tem recebido dos anjos de Deus em ação. Sou muito grata pelos anjos terem protegido meu filho naquele dia. Há muitos anos, a Deus sejam dadas glórias e louvores ao seu justo e santo nome. Os anjos nos protegem de perseguição. Os anjos costumam vir até nós de forma evidente e inesperada. Às vezes, nem sequer percebemos que um visitante celestial está nos protegendo. O Dr. Billy Graham, em seu livro Anjos, os Agentes Secretos de Deus, relata uma história contada pela esposa do seu pai. O Dr. Nelson Bell, um médico missionário, sobre um atendente de uma livraria chinesa e seu encontro com um anjo. O incidente ocorreu em 1942, depois de os japoneses terem conquistado determinadas partes da China. Certa manhã, por volta das 9 horas, um caminhão estacionou em frente à livraria, transportando 5 fuzileiros navais e cheio até metade de livros. O funcionário da livraria, um chinês cristão, que se encontrava sozinho na loja naquele momento, apavorado, concluiu que eles tinham vindo tomar todo o estoque da loja. Sentindo-se impotente, viu que isso era algo com o qual não conseguiria lidar sozinho. Os fuzileiros saltaram do caminhão e se dirigiram à entrada da loja, mas, antes deles, um cavalheiro chinês bem vestido entrou na livraria. Apesar de o atendente conhecer praticamente todos os clientes que costumavam frequentar a loja, aquele não lhe era familiar. Por alguma razão desconhecida, os soldados pareciam não poder segui-lo e ficaram paralisados, olhando pelas 4 janelas grandes que havia, mas sem poder entrar. Eles ficaram ao redor da loja por 2 horas, até por volta de 11 da manhã, mas sem entrar. O estranho havia perguntado o que aqueles homens do lado de fora queriam, e o atendente lhe explicou que o Japão estava tomando os estoques de muitas livrarias da cidade e que a vez da livraria dele havia chegado. Os dois resolveram orar juntos e assim as 2 horas se passaram. Por fim, os soldados subiram de volta no caminhão e foram embora. Depois, o estranho também saiu, sem comprar coisa alguma ou pedir nenhuma informação sobre qualquer item da loja. Mais tarde, o dono da livraria, o Sr. Christopher Willis, cujo nome em chinês era Li, retornou. O assistente lhe disse: Sr. Li, o senhor acredita em anjos? Acredito, disse o Sr. Willis. Eu também, Sr. Li. Poderia o estranho ter sido um dos anjos protetores de Deus? Dr. Bell acredita que sim. Os anjos nos protegem no ministério. Muitas vezes, Deus protege seu povo quando este ministra o Evangelho. Em um capítulo anterior, vimos como os apóstolos foram libertos da prisão para continuar a pregar a palavra de Deus. Sei que os anjos me protegem quando estou ministrando. Certa vez, um garotinho veio até mim, depois de um culto, e disse: Mary, vi um anjo perto de você. Um anjo enorme. Ele estava bem atrás de você, na plataforma. Ele era tão grande que passava do teto. Olhei para o teto e vi que tinha mais de 3 metros de altura. Apesar de tão alto,
Eu podia ver sua cabeça, continuou o garotinho, que parecia atravessar o teto. Ele tinha os braços cruzados e uma expressão de bastante determinação. O anjo também tinha uma espada de fogo do lado, e quando o diabo ou algum espírito maligno tentava se aproximar de você, ele tomava tua espada e os queimava. Queimava foi a palavra que o garotinho usou para descrever o que via. Isso me fez lembrar do seguinte texto: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, sob as solas dos seus pés. Malaquias 4, 3. Os anjos nos protegem dos nossos inimigos, às vezes. Deus envia seus anjos para nos proteger quando nos sentimos vulneráveis. Corrie ten Boom, uma heroína da fé do século XX, passou muitos anos após a Segunda Guerra Mundial, viajando pelo mundo, compartilhando seu sofrimento e testemunho por Cristo em um campo de concentração nazista. Uma dessas vezes foi quando ela estava sendo registrada no campo de Ravensbrück, relatado em seu livro Andarilha para o Senhor. Era meio da noite, quando Betsy e eu chegamos às barracas de registro, e lá, sob as poucas e fracas luzes do teto, tivemos uma visão apavorante. Quando chegava a vez de cada mulher na fila, ela tinha de tirar toda a roupa, jogá-la sobre uma pilha, guardada por soldados, e andar nua, sob os olhares de uma dúzia de guardas, até o local do chuveiro. Depois do banho, ela vestia somente o uniforme da prisão e um par de sapatos. Senhor, como passar por tantos homens nos observando? Oh, Betsy! Comecei a falar, e então parei. Ao ver seu rosto branco de pânico, quando um guarda passou por nós, eu lhe implorei em alemão para que nos mostrasse onde ficava o banheiro. Ele indicou com a cabeça, na direção do lugar dos chuveiros. Use os buracos no chão, ele disse. De forma tímida, eu e Betsy saímos da fila e fomos em direção ao grande recinto, com uma série de chuveiros alinhados. Estava vazio, esperando pelo próximo grupo, de 50 mulheres nuas e trêmulas. Alguns minutos depois, estávamos despidas de tudo o que possuíamos, e então vimos, amontoada em um canto, uma pilha de bancos de madeira, cheios de baratas, mas para nós, uma mobília divina. No instante em que tirei a mochila, junto com minhas roupas íntimas de lã, elas foram lançadas, atrás dos bancos. Claro que, quando vesti o fino uniforme da prisão, a Bíblia destacou-se por debaixo dele, mas isso é problema de Deus, não meu. Na saída, os guardas estavam apalpando cada prisioneira, na frente, atrás e dos lados. Orei, ó Senhor, envia teus anjos ao nosso redor. Mas então me lembrei de que os anjos são espíritos e de que é possível ver através deles. O que eu precisava era de um anjo que me desse cobertura, para que os guardas não me vissem. Senhor, orei novamente, faça com que teus anjos não fiquem transparentes. Como você pode orar? De forma pouco ortodoxa, quando está em grande necessidade. Mas Deus não se importou e atendeu a minha oração. A mulher à minha frente foi vistoriada. Atrás de mim, Betsy também foi vistoriada, mas não me tocaram, nem sequer me enxergaram. Era como se eu estivesse bloqueada, na visão deles. A cobertura protetora do sangue há algo que devemos entender no que diz respeito a invocar a proteção de Deus. Nossa salvação em Cristo inclui a cobertura protetora do seu precioso sangue. Aprendi que, quando estamos orando pelas pessoas, e Deus nos diz, para cobrir as pessoas com o sangue, devemos dizer, eu cubro você com o sangue de Jesus, a aliança de Deus. Isso significa que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que foi enviado dos céus e que conhecia seu propósito e destino. Ele foi enviado para entregar sua vida em uma rude cruz por você e por mim, a fim de que tivéssemos a vida eterna. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Deus tem me mostrado a importância da cruz e da aliança e cobertura do sangue. Quando oramos ou clamamos a cobertura do seu sangue, estamos declarando que cremos que Jesus garantiu para nós e para a nossa família uma cobertura através do perdão. Os anjos imediatamente vêm até nós e nos selam e protegem. Através da aliança de sangue, erguemos uma barreira de proteção ao nosso redor e de nossas famílias. Outra coisa me foi revelada. Quando consagramos alguém ou algo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, quando realmente fazemos isso de forma consciente e ungimos a pessoa ou o objeto com óleo, estamos declarando: isso pertence a Deus. No Espírito, já vi anjos descendo do céu e erguendo cruzes quando fazemos isso. Quando inimigos espirituais vêm contra nós, eles são barrados quando se deparam com as cruzes, pois estão diante de algo consagrado a Deus. Veja com os olhos da fé. Alegrem-se, santos. Deus envia seus anjos para protegê-los quando o diabo tenta lhes fazer algum mal, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. Veja com os olhos da fé e contemple os guarda-costas espirituais que Deus colocou ao seu redor. Creia em Deus e invoque seu nome.